Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Como vocês estão? Estão me ouvindo bem? Me vendo direitinho? Se estão aí, me deem um okzinho pra gente começar a rezar depois de tanto tempo. Voltamos, né? Conseguimos voltar a rezar juntos, graças a Deus. Bom dia, Thalita, tá ouvindo? Beleza, então a gente já vai começar a rezar. Quem for chegando depois vai entrando. E a gente já vai começar a nossa oração nessa manhã, clamando ao Senhor todas as graças que Ele tem para nós, para nossa família, as necessidades que nós temos. Nós vamos pedir hoje ao Senhor o seu socorro. Bora rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivos. Obrigada, Senhor, por todo o bem, por toda a graça, todo o favor, toda a misericórdia, Senhor, toda a tua fidelidade na nossa vida. Porque tu nos chamas, Senhor, tu nos desperta para a oração. Obrigada, Senhor, porque é desejo teu vir em nosso socorro, é desejo do teu coração, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Nós somos gratas pelo chamado, Senhor, à oração. Obrigada por todas as graças, Senhor, que tu decide derramar na nossa vida. Nós somos gratas, Senhor. Nós começamos essa manhã com o nosso coração cheio de gratidão, Senhor, te agradecendo por todos os bens, por todos os favores, por toda a força, por toda a revelação, por todas as promessas, Senhor. Todos os bens que tu tens derramado nas nossas vidas. Obrigada, Senhor. Queremos pedir nessa manhã que teu preciosíssimo sangue venha sobre nós. Cobre-nos, Senhor, com teu sangue precioso. Cobre as nossas famílias, Senhor. Você pode ir dizendo o nome de cada pessoa da sua família agora que você está pedindo, que você quer pedir o preciosíssimo sangue de Jesus, a proteção física e espiritual. Nós pedimos, Senhor, o teu sangue agora sobre cada uma das pessoas que nós amamos, nossos familiares, Senhor. Pedimos que o teu sangue seja cobertura e proteção. Livre as nossas famílias de todos os males e perigos físicos e espirituais. Entregamos os meios de transporte, Senhor, os locais de trabalho, ferramentas de trabalho. Pedimos que o teu sangue precioso nos livre, Senhor. Traga livramento para nós nesse dia, de todo o mal, de toda a cilada do demônio, das tentações. Pedimos sobre as pessoas que nós temos rezado, aquelas pessoas que são da nossa responsabilidade orar, Senhor. Livra todas das tentações pelo teu preciosíssimo sangue. Pedimos que o teu sangue, Senhor, também venha sobre as estradas e ruas que nós vamos andar, as escolas e creches dos nossos filhos, dos netos. Pedimos toda a proteção do teu preciosíssimo sangue sobre as nossas famílias, sobre os casamentos. Pedimos, Senhor, o livramento de todo o perigo, de toda a desgraça do divórcio, da separação, Senhor. Clamamos que o teu sangue precioso venha lavar agora os matrimônios, venha selar os nossos casamentos, livrar os nossos casamentos do adultério, da traição, das mentiras, das brigas, das separações. Nós clamamos, Senhor, o teu preciosíssimo sangue sobre os matrimônios nessa manhã. Pedimos, Senhor, também o teu preciosíssimo sangue sobre as nossas crianças, os nossos adolescentes. Livra-os, Senhor, de todos os males e perigos. Protege as nossas famílias, Senhor. Protege locais e ambientes de trabalho. Nós consagramos todo o nosso trabalho a Ti também, Senhor. Todos os locais, Senhor, ferramentas, clientes, contratos, Senhor, tudo, todos os lugares de onde provém, Senhor, a Tua providência na nossa vida e por meio do nosso trabalho. Consagramos tudo ao Teu preciosíssimo sangue, Senhor. Pedimos o Teu sangue sobre nós, Senhor. Vem em nosso socorro e nosso auxílio. Pedimos também, Senhor, a Tua graça sobre o nosso dia. Queremos consagrar todo o nosso dia a Ti. A gente vai rezar agora a consagração do dia que está no e-book. Eu vou rezar devagarinho, caso você não tenha o e-book, você pode ir rezando comigo. Senhor Deus, Rei do céu e da terra, dignai-vos dirigir e santificar, mandar e governar os nossos corações, os nossos corpos, os nossos pensamentos, as nossas palavras,
e as nossas ações, segundo a vossa lei e no cumprimento dos vossos mandamentos, a fim de que aqui e eternamente, com vosso auxílio, mereçamos alcançar a salvação e a liberdade, ó Salvador do mundo, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, venha nos conduzir nesse momento de oração, nessa manhã de oração. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo sobre a nossa mente, vem Espírito Santo sobre o nosso coração. Vem Espírito Santo conduzir os nossos sentimentos, as nossas emoções. Vem Espírito Santo. Nós queremos pedir também o Espírito Santo sobre todos os nossos familiares, sobre todas as pessoas que nós temos orado. Eu quero te convidar a pedir agora a graça do Espírito Santo. O Espírito Santo que é consolo, o Espírito Santo que é nosso advogado, o Espírito Santo que é nosso defensor, o Espírito Santo que é nossa força, nossa fortaleza, que coloca a esperança de volta no nosso coração. O Espírito Santo que nos levanta, o Espírito Santo que nos capacita. Eu quero te convidar a pedir o Espírito Santo agora sobre você em tudo que você é fraca, em tudo que você não dá conta, ou em tudo que você precisa da graça. Para essa semana você dá conta, para esse dia você dá conta. Quem sabe pelo seu marido, pelos seus filhos. Eu lembro sempre de a minha mãe me ensinar a pedir o Espírito Santo, né? Ela deve ter aprendido isso em algum livro de oração, com certeza, né? Mas eu perco alguns detalhes. A minha memória me faz perder alguns detalhes. Mas eu me lembro sempre da minha mãe pedir, né? Que o Espírito Santo viesse pairar, né? E gerar vida nova. Viesse sobre a mente, os corações, né? Eu falei, eu acho que quando eu tava fazendo com a Kátia, né? A novena do Espírito Santo que tem aqui, né? Tem aqui no meu feed, tem lá no da Kátia também. A gente fez uma novena muito maravilhosa, né? Clamando o Espírito Santo. E nessa novena eu partilhei de quantas vezes durante a minha infância e adolescência, né? Eu fazia a novena do Espírito Santo com a minha mãe. A gente fazia algumas vezes ao ano, assim. E durante muito tempo a gente fazia de madrugada, assim. Uma vez por ano a gente fazia essa novena de madrugada. A gente acordava, acho que às 3 da manhã, não lembro. Acho que era às 3 da manhã. A gente nem tinha celular, né? Era o despertador que a gente colocava para despertar e rezávamos aquela novena pedindo o Espírito Santo, né? E pedíamos não só por nós, mas pedíamos por algumas pessoas, né? Pedíamos que o Espírito Santo viesse gerar vida nova, que o Espírito Santo venha trazer desejo de Deus, que o Espírito Santo venha convencer a respeito da verdade, que o Espírito Santo venha trazer o consolo, que o Espírito Santo venha gerar desejo de vida nova, que o Espírito Santo venha convencer o coração a respeito da verdade do Evangelho. Tudo isso quem faz é o Espírito Santo. E eu lembro de a gente sempre durante toda a vida colher muitos frutos dessa oração, né? É uma oração, a novena tá sempre do lado da minha cama, na minha mesinha de cabeceira, que eu tô sempre voltando nela. Nós precisamos do Espírito Santo, né? Imagina que quando Jesus estava explicando ali, né, para os seus discípulos que ele ia ir, ele disse: convém a vós que eu vá, né, para que venha o Paráclito. Então, a gente não tem nem dimensão do que é isso, né? Do Senhor Jesus dizer: olha, convém que eu vá, é melhor para vocês que eu vá para junto do Pai, que venha sobre vocês, que venha habitar em vocês o Espírito Santo. Isso é de uma grandeza imensa, né? O Espírito Santo, através do batismo, mora no nosso coração e nós não usufruímos. A verdade é essa, nós não conhecemos o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, pessoa. Nós não o conhecemos e não usufruímos de todos os bens, não usufruímos da comunicação, não usufruímos da intimidade que nós podemos ter com Ele. Todos os dons que nós precisamos, gente, para dar conta de viver, para dar conta de educar os filhos, para dar conta de ser casado, para dar conta de trabalhar, vem daí, da graça, da presença do Espírito Santo. Então, eu quero te convidar, a gente vai rezar pedindo o Espírito Santo agora. Então, se você tem, de repente, seu filho tá com problema, tá com dificuldade na escola. Quem sabe tá com dificuldade de adaptação na creche. Qual é a mãe que não passou por isso, né? Você vai pedir pro Espírito Santo capacitar o seu filho
para ir bem na escola, para se adaptar na escola nova, para se adaptar na creche, na escolinha, para ter entendimento entre a professora e os colegas. Meu filho não tem amigos. Pedir a graça do Espírito Santo capacitando, atraindo boas amizades, que o Espírito Santo venha fazer isso na vida do seu filho. Quem sabe é necessário para o seu filho, para o seu afilhado, para o seu sobrinho adolescente, que ele conheça Cristo. Nós não temos palavras suficientes, as nossas palavras não convencem, quem convence é o Espírito Santo. Então você vai pedir agora o Espírito Santo sobre essa pessoa, sobre esse adolescente, esse jovem. Quem sabe no seu casamento não tem mais entendimento entre você e seu marido. Vocês não conseguem se entender. Você está sentindo que está acontecendo um afastamento. Vamos pedir o Espírito Santo sobre o casamento, que o Espírito Santo venha trazer entendimento, venha renovar o amor, os laços conjugais. Nós não usufruímos das graças que o Espírito Santo tem para nós. Talvez você tenha uma dificuldade no seu trabalho, talvez seu marido tenha uma dificuldade no trabalho. Talvez vocês estejam num momento de impasse profissional. Vamos pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita para esta vida, para que a gente bem viva aqui, cumprindo com o nosso propósito, cumprindo com a vontade de Deus para a nossa vida. Quem sabe você não está sabendo como comunicar com os seus filhos, lidar com o seu temperamento, o temperamento dos seus filhos. Quem sabe você não está conseguindo lidar com o temperamento do seu marido. Às vezes os filhos vão mudando de fase, aquilo que dava certo antes não dá mais certo, a gente não sabe como agir. O que a gente faz? Vem Espírito Santo, traz entendimento para dentro da minha casa, traz entendimento entre eu e meu marido, entre eu e meus filhos. Quem sabe você não tem marido, é só você e seus filhos. Como que eu comunico, como que eu dou conta, às vezes, que nem a minha mãe, né? Criou eu e a minha irmã sozinha, não tinha o pai presente, faltava aquela figura. Como que minha mãe deu conta da gente não ficar assim até meio doida até? Meio doida a gente já é, né, Bruna? Bruna é minha irmã. Mas, gente, ontem ainda falava pro meu sogro, pra minha sogra, como que a minha mãe deu conta, né? E quantas mulheres dão conta de criar sozinha ali, sendo que faz falta o pai dentro de casa. Mas a minha mãe recorria ao Espírito Santo. Eu comecei a fazer toda essa meditação dizendo que a minha mãe recorria ao Espírito Santo. Às vezes você tem um marido em casa, e mesmo com o marido em casa parece que você tá sozinha. O que você faz aí? Peça o Espírito Santo. Peça sobre o seu marido, peça sobre o seu casamento, peça sobre os seus filhos. Espírito Santo, me ensina a educar os meus filhos, a conduzir os meus filhos. Nós precisamos, é assim que a gente tem que pedir. Seja qual for a tua necessidade hoje, quem sabe você está vivendo na angústia da depressão, quem sabe você está vivendo na angústia da ansiedade, quem sabe seu corpo está doente. O Espírito Santo é o socorro e a força da nossa alma e do nosso corpo. Nós não só podemos pedir, como nós devemos pedir o Espírito Santo. Se eu estou muito angustiada, se eu estou muito acelerada, se eu estou ansiosa, se eu estou doente, o que eu vou pedir? Vem Espírito Santo. Às vezes, gente, tem portas na nossa vida que precisam ser abertas, sabe? Que a gente não dá conta, porque falta, às vezes, um tanto de oração e a graça de Deus. Tem coisas, às vezes, que estão travadas na nossa vida porque nos falta orar e falta ali a graça de Deus. Então, que a gente não deixe de receber por falta de oração. É tempo de oração. O que você não tem orado, hoje é tempo de orar. Agora é tempo de orar. Quando nós fizemos a novena ao Espírito Santo, eu percebi na minha vida e na vida de pessoas próximas que estavam rezando a novena um destravar de graça em coisas que eram rezadas há muito tempo. Mas não eram de repente totalmente rezadas e não eram pedidas a graça de Deus como foi pedido ali. Vem Espírito Santo e faz a obra. Faz como tu quer. Te dou liberdade, Espírito Santo. Quero te convidar a pedir assim agora. A graça do Espírito Santo dessa maneira sobre todas as áreas da tua vida.
A gente está fazendo a live para rezar, né? São lives de oração. Depois a gente vai partilhar um pouquinho da palavra, mas eu quero te convidar agora a pedir que o Espírito Santo, você vai dar essa liberdade para o Espírito Santo de te conduzir. São Paulo fala pra gente não se embriagar, né? De vinho, do álcool, né? Que conduz à perdição, mas da gente se deixar conduzir pelo Espírito. Já falei isso, vou falar de novo aqui. Quando Paulo fala sobre não se embriagar de vinho, né? Mas de se deixar conduzir pelo Espírito, ele tá falando sobre esse domínio. Quando a gente bebe demais, né? Se você já passou por isso, se não passou, Deus seja louvado. Mas a gente já viu pessoa bêbada, né? O que acontece quando uma pessoa está embriagada? O vinho a domina a forma que ela fala, domina a forma que ela se expressa, domina a forma que ela se mexe, que ela se move, não é? O álcool toma conta dela, domina todas as suas ações, dependendo da quantidade que vai beber. E se a pessoa está muito embriagada, ela não pode nem dirigir, porque ela já não tem mais os reflexos dela, ela não dá conta. A pessoa não consegue mais caminhar, não enxerga direito, não fala direito, todas as suas emoções estão alteradas pelo domínio que o álcool está tendo no sistema nervoso dela, em todo o seu corpo, certo? Então, São Paulo usa isso para dizer que o Espírito Santo precisa nos conduzir, nos dominar da mesma maneira que o álcool. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, as nossas emoções, os nossos pensamentos, a forma que a gente fala, a forma que a gente se expressa, a forma que a gente age, a forma que a gente pensa, é dominado pelo Espírito. Como eu falo, como eu sinto as coisas, como eu reajo às coisas, precisa ser cheio do Espírito Santo. Espírito Santo vem dominar meu temperamento. Espírito Santo vem dominar a forma que eu falo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem em meu auxílio, vem em meu socorro. Quando a gente olha para a palavra de Deus, lá em Ezequiel 47, quando fala da fonte maravilhosa que jorra no templo, aquela visão que o profeta tem, ele vê aquela água que vai jorrando, né? E ele anda 500 metros, a água chega até os tornozelos. Ele anda mais 500 metros, vem até os joelhos. Ele anda mais 500 metros, a água subiu até os quadris. Depois ele anda mais 500 metros e aí é uma água, um curso de água que ele já não pode mais, ele já não tem mais os pés no chão, ele precisa nadar, ele passa a ser conduzido e levado pela água. E a gente vê ali essa força da água como o rio de Deus. Ontem, né, a leitura do Evangelho, a samaritana no poço, né? Jesus fala da água do Espírito Santo, da água que sacia, que vai jorrar do nosso interior para a vida eterna. A promessa do Espírito Santo é a graça do Espírito Santo, a mesma graça, o mesmo rio que Ezequiel viu lá no capítulo 47, que ele fala para a gente. Só que existe um movimento do profeta encaminhar para dentro daquela água. A gente pede, vem Espírito Santo dominar enquanto a gente se move em direção a Ele. É preciso esse nosso movimento de oração, o nosso movimento em direção a Deus, o nosso movimento em busca dos sacramentos, né? O profeta não se vê parado e a água vindo. O profeta se vê avançando de tanto em tantos metros, e essa água vai subindo. Eu decido me aprofundar, eu decido ir para a graça, eu quero. E o Espírito Santo nos atrai, nos conduz, nos sustenta nesse caminho. Então vamos rezar? Já falei demais, mas é para lembrar a gente da necessidade que nós temos de clamar o Espírito Santo diariamente, às vezes o dia todo o tempo durante o nosso dia. Vem Espírito Santo nos conduzir, vem Espírito Santo nos dominar, vem Espírito Santo sobre nós, sobre todos nós que oramos neste momento. Vem Espírito Santo nos ensinar a conviver, nos ensinar a conversar, nos ensinar a resolver os conflitos, a tomar decisões. Vem Espírito Santo nos ensinar a educar, vem Espírito Santo nos ensinar a nos relacionarmos. Vem Espírito Santo, invade nossa mente, nosso coração.
Vem, Espírito Santo, conduzir as nossas emoções, acalmar os nossos pensamentos. Vem, Espírito Santo, tranquilizar o nosso coração. Vem, Espírito Santo, nos encher de fé, de paz, de esperança, de alegria, de confiança em Deus, mesmo no meio das tribulações. Vem, Espírito Santo, nos dar a visão espiritual das situações. Vem, Espírito Santo, nos trazer de volta aquela escuta, aquele entendimento das coisas de Deus, desejo das coisas de Deus. Vem, Espírito Santo, nos atrai para a oração, nos chama para a oração. Vem, Espírito Santo, nós precisamos, nós avançamos em Tua direção agora, nessa oração, e clamamos que Tu venha ao nosso encontro, que as Tuas águas vivas venham lavar agora o nosso coração, de todas as dores, de todas as ansiedades, dos medos, dos temores, da falta de confiança. Vem, Espírito Santo, curar no nosso coração toda a desconfiança do amor de Deus, da proteção de Deus. Vem, Espírito Santo, curar também nosso corpo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo, trazer a calmaria, aquela calmaria para as nossas almas, aquela calmaria para o nosso coração que nós precisamos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre os nossos matrimônios. Vem trazer entendimento. Vem trazer amor. Vem trazer reconciliação. Vem renovar os nossos laços conjugais, matrimoniais. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem e queima do meio da nossa casa, de dentro da nossa casa, do nosso casamento, dos nossos relacionamentos familiares, tudo aquilo que é impuro, tudo que nos afasta da graça e do amor de Deus. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, nos conduz. Vem, Espírito Santo, sobre os nossos maridos. Vem, Espírito Santo, sobre os nossos filhos. Vem, Espírito Santo, sobre aqueles que nós oramos, aqueles adolescentes que nós temos orado, aquelas crianças que nós temos orado. Vem, Espírito Santo, vem conduzir. Vem, Espírito Santo, tirar dos vícios. Vem, Espírito Santo, trazer reconciliação aos matrimônios, os casais já separados. Vem, Espírito Santo, refaz os laços. Retira tudo aquilo que tem atrapalhado os casamentos. Vem, Espírito Santo, vem fazer o que nós não podemos. Vem, Espírito Santo, nos traz também revelação de como agir, como falar, como conduzir a nossa vida. Nos dá sabedoria, Espírito Santo, nos dá sabedoria. Nos tira destes lugares de teimosia, de resistência, de rebeldia, de fazer do nosso jeito, de fazer da nossa vontade. Vem, Espírito Santo, nos traz docilidade. Nós queremos nos quebrar diante de Ti agora, abrir mão da nossa razão, abrir mão do nosso orgulho, de fazer das formas que a gente pensa que tem que ser. Vem, Espírito Santo, nós queremos ser conduzidos por Ti. Amém. Sabe o que eu senti agora na oração, no final dessa oração? Que às vezes o Espírito Santo, ele nos traz soluções, nos traz portas, abre portas pra gente, traz caminhos, nos mostra meios, e nós somos teimosas. Você é teimosa? Eu sou teimosa. Já melhorei muito. Porque o teimoso, né, ele se dá mal. Gente, teimar com Deus é loucura, né? Às vezes Deus está nos dando um jeito de falar, Deus está nos mostrando um comportamento que precisa ser daquele jeito, Deus está nos mostrando uma forma de rezar, Deus nos mostrou às vezes que a gente precisa ir por um caminho. Aí a gente começa a caminhar naquele caminho, e quando a gente está no meio daquele caminho, a gente começa a pensar que agora, no meio do caminho, vou começar a dar do meu jeito, vou começar a fazer do meu jeito. Não tem como. Não tem como. Não é necessário e não é inteligente, né? Não é necessário, não é inteligente a gente fazer as coisas pela metade. Deus te deu uma orientação,
vai na orientação de Deus. Quantas vezes a gente começa em Deus e termina na carne, começa no espírito. São Paulo até tem uma expressão, né, que ele usa, que ele está falando, né, em uma de suas cartas, passando algumas orientações, né, ele faz essa exortação que tão rápido vocês passaram do espírito para a carne. E às vezes Deus nos dá uma direção, a gente reza, pede para Deus. Deus nos mostra as pessoas que nos dão conselhos, a gente sente que é um caminho, você vai naquela porta que Deus abriu, e aí você começa no espírito. Mas logo ali você começa a duvidar. Começa a caminhar, a coisa começa a ficar difícil. O Senhor nunca nos disse que era fácil e a nossa vida sobre a terra é uma luta. Obedecer a Deus é obedecer até as últimas consequências. O que Cristo fez? Até a morte, obediente até a morte, morte de cruz. Minhas queridas, nós não teremos a ressurreição se nós não passarmos pela cruz. E se o Senhor Jesus passou por todo o seu caminho de paixão, por todo o Calvário, nós também passaremos. Nós também passaremos, não é o servo maior que o Senhor. Nós passaremos pelas nossas lutas. E todo este caminho é necessário para a nossa salvação. É necessário que, se Deus nos indicou um caminho, a gente caminhe nele com os dois pés. Quantas vezes o Senhor Deus exortou o seu povo, né, nas Sagradas Escrituras, dizendo: esse é o caminho, andai nele, sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita, é no caminho. E aí o que a gente faz? A gente pede para Deus uma direção, um caminho. Deus nos dá uma direção, um caminho. E aí a gente começa a caminhar e logo começa a frear, dá uma desviadinha para a esquerda, uma desviadinha para a direita, porque a gente acha que não, mas talvez é melhor eu fazer esse negócio aqui desse jeito. Ou quem sabe eu vou fazer daquele outro. Não, mas isso aqui eu tô aqui nesse caminho de Deus. Mas eu acho que se eu falar isso aqui, vai ser melhor. Deus te disse, silencie e ama. Aí você vai lá, você quer convencer a força das suas palavras. Outra vez, você já tinha feito isso, não tinha dado certo. Você volta a querer fazer isso. Que a gente adora voltar nas teimosias que já deram errado, pensando que vamos ter um resultado diferente. Deus te deu um caminho, obediência nesse caminho, silêncio nesse caminho. O caminho é de cruz, é isso aí. É a gente negar a gente mesmo, né? Negue-se a si mesmo. O caminho do evangelho é um caminho de negar a gente mesma, as nossas vontades, as nossas razões, ao nosso jeito. É uma renúncia de nós mesmas para caminhar no caminho do Senhor. Mas olha só, haverá ressurreição. Olha a palavra que Deus traz para nós hoje. Quero trazer essa palavra para você, para encher também teu coração de esperança. Em Romanos 16, versículo 20, diz assim: o Deus da paz em breve não tardará a esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. A gente está aqui nas recomendações finais, né, da carta de São Paulo aos Romanos. E no finalzinho dessa carta, já tá bem no finalzinho, tá fazendo as últimas saudações, ele já fez todas as orientações, ele já falou tudo que ele queria falar, e ele tá bem no finalzinho, ele diz: o Deus da paz em breve não tardará a esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Que essa palavra seja para nós uma verdade no dia de hoje. Que essa palavra se atualize na nossa vida como uma profecia de graça, de vitória. O Deus da paz, em breve, não tardará, a esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Minhas irmãs, isso aqui se dá por meio da oração e da obediência. Não adianta você rezar e ser desobediente. Não adianta você rezar e ser desobediente. E outra coisa também, rezar, obedecer e caminhar o caminho da obediência em reclamação e murmuração. Não reclame. Nosso Senhor foi conduzido como uma ovelha muda ao matadouro. O nosso caminho de cruz é um caminho de silêncio, obediência e silêncio.
Se eu não consigo falar nada de bom deste caminho, então eu passarei por ele em silêncio. Eu não vou sair reclamando e murmurando. Por quê? Porque eu creio que o meu Senhor, o Deus da paz, não tardará, em breve, que ele vai esmagar Satanás debaixo dos meus pés. O meu Deus da paz, em breve, não tardará a esmagar Satanás debaixo dos nossos pés, debaixo dos meus pés. Quem esmaga é o meu Deus, o Deus da paz, o Deus Todo-Poderoso. Ele vem em nosso socorro, em nosso auxílio. Aprenda a sofrer o caminho da cruz em silêncio e obediência. Eu lembro que em um determinado momento de sofrimento da minha vida, de cruz, de tribulação e de muitas batalhas espirituais que eu estava vivendo alguns anos atrás, chegou um momento que eu compreendi que não precisava falar mais nada, que eu não precisava mais falar, que eu não precisava mais reclamar ou me clamar, que aliás isso só ia me atrapalhar, e que eu precisava passar por aquilo. Tem coisas, gente, que a gente vai ter que passar, que essa cruz terá que ser carregada. Às vezes é a gente encarar a batalha espiritual que está na nossa frente. A gente precisa passar por ela, a gente precisa lutar pela nossa família, às vezes é preciso lutar por um casamento, às vezes é preciso lutar por uma libertação, por uma graça. E essa luta é um caminho de cruz. Às vezes é preciso orar e passar por uma luta e por toda uma situação na vida profissional ou financeira, na libertação de um filho, de alguém que você ama, na conversão de alguém. E essa luta que a gente tem que passar aí é cruz. É preciso rezar, é preciso buscar Deus, preciso tomar a direção de Deus e passar em silêncio, em obediência, não escolhendo a ordem que Deus me dá, que eu vou obedecer hoje, não escolhendo o que obedecer. Eu vou obedecer tudo. Eu vou obedecer tudo. Eu vou caminhando e obedecendo. Para nós não existe negociação no que nós vamos obedecer a Deus. Não é um pezinho em Deus, um pezinho no mundo. Um pezinho em Deus e um pezinho na minha vontade. Um pezinho na orientação de Deus, no que fala a Bíblia, e um pezinho no que diz o mundo. Sabe, às vezes a gente já parou de fazer coisas grandes. A gente já decidiu por uma vida nos mandamentos, por exemplo. Eu já não peco mais um pecado mortal lá nos mandamentos. Mas a palavra de Deus diz para que eu seja uma mulher de um tipo na Bíblia. E eu começo a caminhar aqui. Mas de vez em quando eu dou uma flertadinha lá com o que o mundo fala, com o que o feminismo fala. Eu digo, não, mas isso aqui eu concordo. A gente vai escolhendo o que a gente quer viver em Deus. A gente vai fazendo como que uma seleção. Sabe quando a gente era novinha? Que já faz tempo, né? Já faz muito tempo. Na minha adolescência, quando eu era jovem, a gente comprava CD. Vocês lembram da época que a gente comprava CD? Então, tem gente aqui que é do tempo da fita cassete, que eu sei. Mas na minha época de jovem, já era o CD. E, cara, era caro comprar um CD. Aí a gente ia lá, às vezes comprava o CD, porque a gente escutava uma ou duas músicas, né? E daí você pegava o CD, economizava, né? Na minha condição, economizava muito, né? Comprava aquele CD e você ia ouvir aquele CD. Você gostava de uma música, duas músicas. E o CD tinha, sei lá, 15 músicas. Você gostou de duas, as outras 13, A gente ficava escolhendo a música que ia escutar, né? Daí você escutava as outras, tipo assim, vou ter que gostar desse negócio aqui, né? Eu vou escutar essas outras pra ver se mais alguma presta pra comprar, né? Esperar tocar no rádio. Aí você ia tocando, você ia gostando de uma ou de outra, né? Mas a gente escolhia o que a gente ia ouvir. Era uma decepção quando o resto do CD era ruim, né? E às vezes a gente quer fazer exatamente isso com a palavra de Deus, as ordens de Deus, sabe? O Senhor nos dá, tá tudo aqui. E a gente quer escolher o que a gente vai fazer. Não, eu só gostei desses dois aqui. Só vou obedecer isso aqui, isso aqui.
Essas outras coisas aqui eu vou fazer da minha cabeça, que eu acho que eu faço melhor. Vou procurar um conselhinho no mundo, um conselho num amigo, um conselhinho no Instagram, um conselhinho na rede social, como que as pessoas agem. Vou escolher. Olha, me convém viver isso e isso nos mandamentos. Me convém obedecer aqui a Deus. Mas essas outras coisas eu vou continuar teimando, eu vou continuar vivendo como o mundo vive. E sabe, como eu estava dizendo, às vezes não são grandes coisas, às vezes são pequenas. Às vezes são pequenas coisas que Deus já nos orientou e a gente continua sendo teimosa. Quer ver uma coisa que eu já falei aqui várias vezes e que é socorro de Deus para nossa vida e tem um monte de gente teimosa? É a questão da psicoterapia. Quantas pessoas precisam de ajuda? De um psicólogo, de um psiquiatra? É a porta que Deus abre para a cura. Não quero. Quero ser curada só na oração. Sabe? Às vezes Deus não quer só fazer na oração. Deus quer que você vá no médico. Deus quer que você vá no psiquiatra. Deus quer que você procure terapia. O meio de Deus não são os nossos meios. Quantas vezes nós resistimos a algo que Deus nos fala? Às vezes eu vou falar coisas muito básicas. Quer ver? Coisa muito básica. A gente quer resultado bom para o nosso corpo, para a nossa saúde. Mas a gente não quer fazer atividade física. A gente não quer comer direito. Ai, Jéssica, nada a ver isso. Querida, tudo a ver isso. Tudo a ver. Às vezes Deus já nos deu orientações, a gente já sabe o que tem que ser feito. E a gente é teimoso e quer que Deus faça aquilo que nós temos que fazer. A gente não quer vencer a nossa carne, a gente quer obedecer tudo pela metade. E esperar que Deus faça. Só Deus faça, sabe? Deus vai fazer o que a gente não dá conta. Sabe o que a gente não dá conta? De esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Isso a gente não dá conta. Aí fala que o Deus da paz, em breve, não tardará a esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Isso aqui a gente não dá conta. Agora tem uma porção de coisa que a gente dá conta. A gente dá conta de fechar a boca para falar dos outros. A gente dá conta de buscar os sacramentos. A gente dá conta de botar a nossa vida espiritual em dia. A gente dá conta de obedecer as coisas que Deus nos manda. A gente dá conta de ordenar a nossa rotina. A gente dá conta de ordenar a nossa casa. E sabe o que é o mais doido? Que tudo isso que é pra gente dar conta, que às vezes a gente não dá conta, o Espírito Santo nos dá a graça para que a gente dê conta. Quem nos dá a graça ainda é o Espírito Santo. A gente ainda não faz sozinho, porque sozinho a gente nem arranca. A gente nem arranca. Tudo quem nos dá a graça é o Espírito Santo. Às vezes eu preciso de dinheiro para ir no médico. Aí eu vou pedir para Deus. Gente, parecem coisas tão pequenas. E às vezes, sabe, eu até questiono a Deus. Uma coisa, vou contar uma coisa que eu penso aqui para vocês. Eu questiono a Deus as coisas que eu falo. Porque às vezes eu acho que as coisas que eu falo são tão óbvias. E eu penso, Deus, tem tanta gente falando coisa muito melhor do que eu falo. Por que o Senhor ainda me manda fazer campanha de oração e falar coisa tão óbvia, coisa tão pequena? Tem coisa tão mais preciosa. Tem coisa tão maior. Por que eu vou lá, Senhor? O meu ministério é um ministério que fala para as pessoas rezar o terço, buscar sacramento. Às vezes a gente não faz o que é o básico e a gente quer os grandes resultados. O que eu falo aqui parece tão pequeno, mas sabe, é nessas coisas pequenas que se constrói a nossa vida espiritual. Cada dia mais o Senhor me convence disso e eu venho aqui para partilhar com vocês a cada manhã essas verdades tão pequenas, tão simples, mas que fazem toda a diferença na nossa vida espiritual e no resultado daquilo que a gente busca, que é a nossa salvação. Não pense que a sua salvação, a salvação da sua casa, está em coisas às vezes muito difíceis. Está nas coisas do dia a dia que nós precisamos obedecer a Deus. Está no jeito de falar que eu preciso obedecer a Deus. Está no jeito de conduzir a educação dos meus filhos. Está no jeito das renúncias que eu preciso fazer, da ordem que eu preciso colocar na minha casa. Sabe o que acontece? Sabe por que às vezes as coisas são grandes? Porque a gente já deixou de obedecer há muito tempo. Então, às vezes, as desordens estão muito grandes, porque faz muito tempo que a gente não obedece a Deus.
Faz muito tempo que a gente afastou do caminho. Às vezes a gente tem medo de voltar pro caminho. Às vezes a gente tem dúvida se a gente quer voltar pro caminho. Às vezes a gente tem medo de voltar pro caminho. A gente tem muita dúvida se o caminho de Deus é realmente esse caminho. Hoje a gente já não sabe nem qual é o caminho de Deus. A gente começa a buscar em muitos lugares soluções para coisas, gente, que tá na oração e na vivência dos sacramentos. Que tá no básico bem feito. Que tá nas decisões bem tomadas no nosso dia a dia. Que tá naquilo que é preciso fazer. Faça o que precisa ser feito. Deus vai nos conduzir. Agora é obedecer a Deus nesse caminho. Obedecer a Deus. Obedecer a voz de Deus, obedecer a orientação de Deus. Deus já te orientou. Deus já te orientou. Que hoje a gente possa ouvir de novo a voz de Deus, as orientações de Deus no nosso coração. Eu tinha, obviamente, preparado outras coisas para falar hoje. Quarta-feira falo o que eu ia falar hoje, mas eu sinto que Deus queria nos conduzir para esse lugar hoje de voltar. Não adianta também eu ficar falando de outras coisas a respeito de oração e tudo mais, se a gente não está disposto a viver, se a gente não está disposto a viver no caminho que o Senhor tem para nós nesse tempo. A disposição da obediência até a cruz, da obediência cega. Sabe por que a gente pode obedecer cegamente ao Senhor? Porque o Senhor nos ama. Eu acho que foi vou falar isso e vou encerrar, tá? Eu já tô falando demais, né? Eu acho que foi na novena ao Espírito Santo que eu e a Kátia fizemos, acho que foi. Eu acho que lembro disso. Que foi com a Kátia que eu tava falando sobre isso, né? Que quando eu era criança eu adorava brincar com a minha mãe, né? De estar andando na rua com ela e fechar os olhos para que ela me conduzisse, né? Então eu fechava os olhos, segurava na mão dela e ia de olhinho fechado assim, a minha mãe me conduzindo. E achei tão engraçado que na missa da semana passada uma menininha tava assim, me chamou a atenção, com a mãe dela saiu do lugar, uma fofa, saiu do lugar dela e tava aí levando a menina no banheiro, e a menina ia de olhinho assim, fechadinho, sabe? E a mãe dela conduzindo ela dava uma beijinha de olho e fechava, deixava a mãe dela conduzir. Eu me lembrei disso outra vez. Eu tinha certeza que a minha mãe não ia me deixar tropeçar, não ia me deixar cair em buraco nenhum, que a minha mãe estava atenta ao caminho que eu estava caminhando, né? E como era gostoso fechar os olhos e ser conduzida pela minha mãe. Como era bom aquilo, né? Fechar o olhinho e sair caminhando com a minha mãe. Gente, nós precisamos ser crianças que seguramos na mão do Pai do Céu, que seguramos na mão do Espírito Santo, de olhos fechados. E ter essa confiança que esse caminho que Ele está indicando é esse aqui. De silêncio, de oração, de sacramentos, de busca da palavra, de repente uma decisão na educação dos filhos, uma decisão de buscar uma terapia, uma decisão de fazer uma atividade física. As coisas Deus vai colocando no nosso coração ao longo do caminho. Deus não dá pra gente o caminho inteiro, é a cada passo. Eu dou um passo na obediência, mais perto toda a vontade de Deus, mais um passo Deus me dá, outro passo Deus me dá, outro passo Deus me dá, né? O caminho se faz caminhando. Deus não vai nos entregar tudo, Deus não vai entregar toda a revelação dele, às vezes da vontade dele, para um filho que não decidiu nem caminhar, para um filho desobediente. Às vezes é justamente nesse caminho que as coisas vão se tornando mais claras pra gente, a gente vai entendendo melhor qual é a vontade de Deus. Às vezes tem coisas que a gente pergunta para Deus há anos e a gente pensa que Deus não tá nos respondendo. E na verdade, Deus espera que a gente caminhe os primeiros passos, porque logo ali na frente vai estar a revelação. Agora você nunca saiu do lugar. Você nunca saiu do lugar onde você estava, de onde Deus te indicou para ir. E daí você quer a revelação toda. A revelação às vezes está lá na frente. Mas eu ainda nem comecei a caminhar aqui. Se eu for, eu vou me aproximar dessa revelação. Mas a gente não está pronto. A gente não tem as ferramentas necessárias. Da mesma forma, né? Quando você está fazendo uma atividade física, está fazendo lá musculação. Você não vai chegar na academia e pegar um peso super pesado.
Sai levantando um monte de peso. Você não tem capacidade física, você não tem estrutura, você não tem resistência para isso. O que o personal vai fazer lá? O que o educador físico vai fazer? Ele vai fazendo uma progressão de carga. Você começa de pouquinho, pouquinho, de pouquinho, 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 pouquinho. Quando você vê, você já está levantando um peso grande. Sim, é na nossa vida espiritual. Entendimento de coisas que você quer da oração. Entendimento das coisas de Deus. Decisões que você tem que tomar. É progressão de carga. Devagarzinho você vai caminhando. Agora precisa decidir caminhar. E mais do que tudo, obedecer todas as ordens. Não escolher o que você vai obedecer. Não escolher, né? Não é um remendo novo numa roupa velha. Se perde tudo. O Evangelho exige de nós uma entrega total. O Evangelho exige de nós uma entrega total. Que o Senhor nos dê a graça de obedecer e de querer obedecer. De desejar obedecê-lo em tudo. Deus te falou para fazer uma coisa, você vai naquilo que Deus te falou. Você sente no seu coração que Deus te deu uma direção, vai ali. Vai ali. A direção de Deus, ela sempre está de acordo com a palavra, com a igreja, com a doutrina. A direção de Deus sempre nos leva para mais perto dele. Provavelmente você já sabe as coisas, os primeiros passos que você tem que dar, você já sabe. Os próximos, Deus vai te revelar no caminho. Agora não espere que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, que aquilo que você tem pedido se cumpra quando você é desobediente. Quando você escolhe o que viver da palavra, quando você escolhe o que obedecer. A nossa entrega ela é 100%. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos por toda essa chamada que tu nos fez hoje, Senhor, por esse chamado a obedecer totalmente. Senhor, nós te pedimos que tu nos dê a graça da obediência, Senhor, da obediência cega, da confiança cega em ti, Senhor. Nos dá essa graça de confiar, nos concede essa graça, Senhor, essa graça ao nosso coração, o desejo de avançar, o desejo de seguir em frente, obedecendo. Nos dá essa graça, Senhor. Nós precisamos desta graça. Do desejo, da vontade, da decisão de dar os primeiros passos. Traz, Senhor, a tantos corações hoje a revelação desses primeiros passos. O desejo da confissão, Senhor, o desejo da oração, de buscar os sacramentos, de se aproximar de novo de Ti, de tomar decisões corretas. Vem, Senhor, trazer e restabelecer ordem em tantas casas, Senhor. Aquelas decisões que nós precisamos tomar para reordenar a nossa vida espiritual e a nossa família, a nossa casa. Vem em nosso socorro, Senhor, nós te pedimos essa graça. Pela intercessão da Virgem Maria. Virgem Maria Imaculada, roga por nós. Nossa Senhora, nós pedimos a tua poderosa intercessão. Mãezinha, pega na nossa mão e nos conduz para esse caminho. Como uma mãe amorosa e zelosa, facilita para nós esses primeiros passos naquilo que for possível. Para tantos está tão difícil continuar caminhando. Tem pessoas, mãe, que estão nesse caminho, que já estavam querendo desistir, querendo parar de obedecer. Virgem Maria, nós te pedimos, nos segura nesse caminho. Nos ajuda a permanecer em obediência e silêncio, mãe, nesse caminho, no caminho da santidade, no caminho do Santo Evangelho. Virgem Maria Imaculada, roga por nós. Senhor, nós pedimos toda a graça que tens para nós nesse dia, por meio da Virgem Maria. Todas as graças que nós precisamos, derrama a abundância das tuas graças sobre nós, Senhor, pela tua misericórdia. Nesse tempo de quaresma, nos mostra os caminhos que devemos converter, nos mostra as atitudes que nós temos que mudar, que nós temos que tomar, e nos capacita a essa mudança, Senhor. Sem a tua graça, nós não conseguimos. Sem a tua graça, Senhor, nós não damos conta. Sem a tua presença, Senhor, nós não damos conta, nós não queremos. Nós precisamos, desejamos, Senhor, a tua graça e a tua presença. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo. Voltamos, graças a Deus. Quarta-feira tem live de novo às 7. Vamos ver se na quarta-feira eu partilho as coisas que eu tinha preparado para hoje. Mas acredito que hoje foi a direção que nós precisávamos. Deus abençoe, uma ótima semana e até quarta-feira às 7.